Graça e paz, meus irmãos. Dando continuidade à nossa reflexão sobre evangelismo, vimos na reflexão passada sobre as desculpas para não evangelizar e também que a mensagem não é nossa. Evangelismo é compartilhar sobre o amor de Deus para cada indivíduo nesta terra. Todos os salvos são chamados para essa tarefa. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Esta frase é atribuída a São Francisco de Assis. Mas Paulo já ensinava isso lá nos primórdios da igreja. E nós vemos o relato dele para o seu discípulo Timóteo, lá na segunda carta que ele escreveu ao seu discípulo. E ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu te exorto solenemente, falando para o seu discípulo, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Essa foi a palavra de Paulo para o seu discípulo, e isso está permeando todas as cartas que ele escreveu às igrejas, né? Isso significa que evangelismo precisa virar um hábito na vida do cristão, ou seja, um estilo de vida. Nós precisamos desenvolver essa atitude de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas do reino de Deus, compartilhar a nossa fé, ao ponto disso se tornar assim automático, né? O Senhor Jesus, ele deseja que todos sejam salvos. É por isso que essa tarefa não é uma tarefa pequena, ela é estendida a toda a igreja, a todos os discípulos, os seguidores de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, como nós entramos para fazer parte do seu reino, tendo ele como Senhor da nossa vida, isso também precisa ser abraçado por nós, né? Nós vemos que essa palavra começa, ou seja, para desenvolver essa atitude de evangelizar, ao ponto disso se tornar um estilo de vida, um compromisso automático da nossa vida, isso começa com um coração obediente. Se nós não entendermos o chamado e a ordem de Jesus para a igreja de pregar o evangelho, nós não faremos isso. Então, o reconhecimento do Senhor Jesus, do seu senhorio sobre nós e o seu mandamento para a igreja é que nos faz abrir mão do nosso conforto, abrir mão até dos nossos medos, como por exemplo rejeição, e abraçar essa tarefa como sendo muito importante para o reino de Deus, muito importante para o coração de Deus, e eu desejo agradar a Deus, eu quero realmente vê-lo contente. Eu quero que se cumpra aquela palavra que está lá em Isaías, capítulo 53, que diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. A palavra de Deus nos dá alguns exemplos nessa questão de obediência, né? E de como aqueles que ouviram sobre ele e se submeteram à sua vontade fizeram exatamente aquilo que ele esperava. Por exemplo, a história do Gadareno. Lembra do Gadareno? Quando Jesus chegou a um determinado lugar, lá na terra dos Gadarenos, né? Um endemoniado correu para ele. E aí a gente já sabe a história, isso está lá narrado em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, e conta a história de como isso aconteceu. Mas eu quero focalizar exatamente a atitude do Gadareno, que está lá nos versos 38 e 39, que diz assim: o homem de quem tinham saído os demônios
rogou ao Senhor Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade. Ele não foi só para sua casa, ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então, isso foi um ato de obediência imediata àquilo que o Senhor Jesus havia proposto para ele. Volta para a tua casa, conta aos teus aquilo que Deus fez por você. Ou seja, ele deu testemunho da vida, ele relatou quem ele era antes e agora quem ele era depois desse encontro com Jesus. Evangelizar faz parte disso. E nós precisamos estar entendendo isso também. O outro exemplo que nós poderíamos ver que tem aqui uma ação de obediência e de uma iniciativa é a mulher samaritana. Está lá em João capítulo 4, versos 28 a 30, que fala sobre esse encontro que Jesus teve com essa mulher. E lá diz: quanto à mulher, depois daquele encontro com Jesus e tudo, e Jesus fala com ela, conta a história da vida dela e tudo, e ela ficou impressionada. Aí depois disso, diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro ali no poço, onde ela tinha tido o encontro com Jesus. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, imagine que realmente essa foi uma mensagem difícil de se pregar, principalmente por esta mulher. Ela era de má reputação. E ela chega lá no meio da cidade e disse: vinde, vejam um homem. Aí alguém deve ter pensado: puxa vida, mais um? Que é isso? Essa mulher não sossega, não para. Mas ela estava tão cheia daquela graça que ela tinha acabado de receber, que ela foi convincente. E aqueles saíram da cidade e foram lá e tiveram um encontro com Jesus. No verso 39 a 42 do mesmo capítulo, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porém, tudo isso aconteceu a partir do testemunho pessoal daquela mulher que ouviu a palavra do Senhor, teve um encontro com ele. Nesse encontro, Jesus falou para ela, está lá no capítulo 4, verso 14, que ele diz que aqueles que o recebem, águas vivas vão fluir do seu interior. Compartilhar o nosso testemunho é deixar jorrar essa água viva que Deus colocou em nós, ou seja, a salvação, o perdão dos nossos pecados, o reatar o nosso relacionamento com Deus, o estar em paz com Deus, o ter o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Isso é o que faz jorrar essa água viva, que quando as pessoas têm contato, elas são também dessedentadas, elas também têm as suas vidas transformadas. Para que nós possamos obedecer essa ordem de Jesus, realmente nós precisamos ser intencionais. Eu vou fazer. Lembra
do testemunho que dei do meu amigo El Akamoff, aquele que era tão tímido, né, que ficou gago, ficou quase que sufocado quando ele foi evangelizar na primeira casa que ele bateu. Eu contei essa história nas reflexões passadas. Mas ele foi realmente intencional em compartilhar a palavra. Ele decidiu consigo mesmo: eu vou evangelizar todas as casas deste quarteirão. E ele partiu para a ação e se tornou um gigante espiritual, um líder espiritual, como eu compartilhei com vocês nas reflexões passadas. Eu comecei a aprender evangelismo na minha mocidade, quando eu tinha convertido, quando eu estava logo assim recente na igreja. A igreja da qual eu fazia parte tinha uma focalização também em evangelismo, e isso era intencional. Então, feriados, finais de semana, principalmente domingos, os domingos à tarde, a igreja era convocada, era chamada para sair para evangelizar. E a gente fazia isso no bairro, indo de casa em casa. Naquela época era mais fácil fazer isso, hoje está muito mais difícil, principalmente nos grandes centros, os centros urbanos, a gente não consegue fazer muito isso, mas no meu tempo de juventude isso era muito mais tranquilo. Ainda é fácil fazer isso nos interiores, onde as pessoas estão com menos medo, estão mais tranquilas, estão mais prontas para receberem visitantes nas suas casas. Então, sempre quando nós temos oportunidade de levar equipes para o interior de jovens para evangelizar, esse trabalho de casa em casa ainda é feito. Outro método que nós tínhamos era fazer culto nas praças. Em algumas ruas, assim, dos bairros, a gente ia com um grupo lá e evangelizava. Tinha o culto com músicas e tudo, e as pessoas se dividiam, depois se espalhavam evangelizando, compartilhando o evangelho. E normalmente nós colocávamos em prática o ensino de Jesus em Lucas capítulo 10, verso 1, quando ele chama 70 dos discípulos e os organiza de 2 em 2, enviando para as cidades que ele iria passar. Então os discípulos eram os precursores de Jesus nessa ação, eles iam evangelizando. E eu também pratiquei esse método, né? Da mesma forma que eu aprendi, pessoas da igreja, os mais experientes abraçavam, traziam consigo os novos convertidos, os menos experientes, e eles saíam de 2 em 2 para evangelizar. Eu me lembro que eu também desenvolvi esse método, né, de treinar os menores, né, os novos convertidos nas ações de evangelismo. E certa vez eu estava evangelizando junto com o nosso grupo numa festa religiosa ali na lagoa, na orla da Lagoa da Pampulha. E o meu irmão, caçula, que alguns de vocês conhecem, o Paulo, ele estava comigo. Ele tinha lá os seus 15 anos de idade, ele tinha convertido e ele estava nesse processo de ser treinado. Então ele colou comigo nessa festa e nós estávamos ali evangelizando. E eu ia na orla, assim, e procurava abordar as pessoas que estavam ali. Algumas delas iam ali na beiradinha da lagoa com uma vela acesa ou com uma oferenda. E aí eles chegavam, tinha um tempo ali de reflexão. E eu geralmente abordava aquela pessoa e fazia algumas perguntas como curioso, né? Com o objetivo de fazer uma aproximação. E uma das perguntas que eu usava era: por que você está acendendo essa vela? Qual o significado disso? E aí as pessoas tentavam me explicar aquilo que elas mal conheciam. E aquilo dava uma abertura para que eu introduzisse a conversa da salvação, do Senhor Jesus, da eternidade. E o meu irmão estava ali sempre atento, ouvindo, né, orando baixinho ali para que Deus pudesse operar. Esta é a função do 2 em 2. Aí chegou um tempo que ele falou assim: agora é comigo, deixa que eu vou fazer. Eu falei: ótimo.
Então fiquei na retaguarda e ele teve, né, a iniciativa. E tinha uma pessoa, um jovem senhor, né, devia ter lá os seus 30 e poucos anos ali, também fazendo a mesma coisa. E ele chegou na sua adolescência, né, no seu afã, assim, muito empolgado, e disse: por que o senhor está acendendo essa vela aqui, nesse lugar aqui? O homem virou para ele e disse: e por que você quer saber? Por que te interessa isso? Aí ele ficou desarmado, ele não esperava essa resposta, porque nas experiências que ele tinha observado eu fazendo, não tive uma resposta assim grossa, uma resposta onde a pessoa não se mostrou aberta para conversar, para explicar. Aí ele ficou também sem jeito, perdeu a pose, e eu vi que ele ia se enrolar todo, e eu entrei na conversa, e aí começamos, nos apresentamos, falamos qual era o nosso objetivo de estarmos ali, e aquele homem abriu o coração e ele disse: olha, na verdade eu nem sei por que eu estou fazendo isso. A minha esposa, ela é muito envolvida com a religiosidade, então eu estou fazendo isso aqui por influência dela, mas eu nem acredito muito nisso. E ele se abriu para ouvir o evangelho. Depois dali, eu peguei o endereço dele, pudemos visitá-lo na casa dele, eu pude conhecer a esposa dele, preguei o evangelho para ela, eles se converteram e mais na frente nós vimos que a casa dele se tornou um ponto de pregação, uma pequena congregaçãozinha da igreja aonde eles se filiaram. Mas foi uma boa experiência de passar conhecimento e também treinar, no caso, o meu irmão, que era um jovenzinho, um adolescente, e ele se tornou, com isso também, um missionário. Infelizmente, as igrejas, a grande maioria delas, especialmente nas grandes cidades, não tem mais esta ação intencional de evangelizar. E os evangelismos nas grandes cidades não têm sido feito com esse contato pessoal do salvo com o não salvo. Tem sido através de métodos como a internet, ou às vezes programas de televisão, ou muitas vezes o que acontece é que os crentes levam aqueles que não são crentes para a igreja para ouvir o evangelho lá. Mas não tem aquela ação do convertido, do salvo, em compartilhar o evangelho. Isso é um grande erro, porque nós deixamos de crescer, deixamos de amadurecer. Lembra quando nós começamos a falar sobre o assunto e eu disse que evangelismo é um dos meios que mais proporciona crescimento e amadurecimento na fé? Pois é, então isso tem sido deixado para trás. Agora, o método que Jesus ensinou, ele é muito eficaz. Então, muitos ainda estão praticando isso. E não sei se você já observou, mas os mormons, eles fazem isso. Eles vão de 2 em 2. Tem até o apelido de Cosme e Damião. Mas eles fazem isso exatamente com essa intenção. Os testemunhas de Jeová também fazem isso, especialmente nos domingos. Eu já topei com muitas duplas dos testemunhas de Jeová compartilhando a fé deles, a experiência deles. Eu não sei se eles desenvolvem isso como estilo de vida, ou seja, fora daquele programa intencional onde todos são divididos e espalhados de 2 em 2 para evangelizar. Porém, os discípulos de Jesus não apenas devem abraçar esse método, mas eles também precisam ser intencionais, desenvolvendo essa atitude de evangelizar na sua vida, como um estilo de vida. Me lembro que uma vez nós estávamos evangelizando num impacto de evangelismo, ou seja, era uma ação intencional na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? E quando se faz esta ação intencional, sair com o objetivo de evangelizar, isso significa que você tem que disponibilizar
tempo para essa tarefa. O ser intencional significa planejar uma ação com tempo disponível para isso. E nós estávamos nesta ação de evangelizar na cidade de Natal. E eu saí para evangelizar uma tarde e encontrei um homem e comecei a falar com ele de Jesus e ele abriu o coração e ele ficou muito interessado e falou assim: olha, eu gostaria que você falasse para minha esposa também, para minha família. E por incrível que pareça, a família dele estava num determinado shopping. E ele estava dando um rolê lá, né, na praça, e por isso que eu encontrei ele. Vem comigo, vem comigo. E eu segui ele até encontrar a esposa, os filhos que já eram adolescentes, e compartilhei a palavra. E eles eram, quer dizer, ele não, mas a esposa dele era participante, estava sendo discipulada exatamente pelo mormonismo. E eu apresentei Jesus e tudo foi um tempo muito rico, muito bom. Ela abriu o coração e recebeu a Jesus e ele ficou muito contente. Ele não tinha tomado essa decisão. Quando eu terminei e saí, ele correu atrás de mim e disse: olha, eu tenho uma outra mulher, eu quero que você fale com ela também. Ele tinha uma amante. E aí ele marcou comigo para o dia seguinte que ele traria a segunda mulher, a outra família que ele tinha. E eu fui lá no encontro. A outra veio. E eu comecei a conversar com ela, nós entramos num café, né? Sentamos numa mesa, pedimos um café, estávamos ali tomando como conversa assim informal, e eu comecei a evangelizar ela. De repente ela caiu num pranto, e aí ela confessou, ela era desviada do evangelho. Quando eu comecei a falar para ela, a convicção veio e ela acertou a vida dela com Jesus ali naquele momento e ela já saiu dali convicta. Eu vou terminar com ele hoje. Não quero mais saber dessa vida dupla que eu estou vivendo até então. Ela reconciliou com o Senhor e a intenção dele de dizer: olha, eu quero que você fale para mim a segunda mulher também. Foi um tiro no pé, porque aí ele perdeu, né, esse relacionamento que estava errado, não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque a luz brilhou no coração dela. Depois eu não tive mais contato com ele, depois desse encontro, né, que ele não deve ter ficado muito feliz com isso, não. Agora, nós precisamos entender que evangelizar não é simplesmente você falar da sua religião, é falar de Jesus, é falar da experiência que você teve com Jesus. O seu testemunho conta muito, né? E nós precisamos desenvolver algumas observações e sabedoria neste processo. Então, evangelizar tem muito a ver com estar interessado em saber do outro. Lembra aquela história que eu contei que depois de 20, 30 minutos de ouvindo uma pessoa falando no ouvido dela, ele disse: olha, sua conversa está muito boa, mas eu estou descobrindo que aqui, estou percebendo que você só está interessado na minha alma, você não está interessado em mim. Isso foi uma lástima, mas serviu para aquele homem aprender que evangelizar é mostrar também o interesse que Deus tem sobre a pessoa total, sobre o ser total, o homem total, a mulher total. Quer dizer, a salvação não é para levar-nos para a eternidade. Isso aí é simplesmente uma continuação daquilo que aconteceu. Fomos salvos. E isso significa que todo o nosso ser precisa ser atingido, precisa ser impactado pela palavra da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, procurar ouvir sobre o outro, a história do outro. Precisamos, de todas as formas, evitar qualquer argumento ou discussão que vai desvirtuar o objetivo de pregar o evangelho. E muitas vezes nós caímos, né, nessa brecha, né, nessa cilada
E começamos a falar sobre religião, e a pessoa às vezes apresenta algum descontentamento ou, né, decepção que já teve com a igreja, e é muito comum isso surgir na situação, especialmente num lugar como o Brasil, como os grandes centros, onde as pessoas já ouviram muito do evangelho, mas não viram a prática, né? Eu me lembro numa viagem que eu fiz do Brasil para os Estados Unidos, né? O voo era até Chicago, era mais ou menos 10, 11 horas de voo. E quando eu entrei no avião, o meu assento era do lado, quer dizer, só tinham 2 assentos, aquelas cadeiras que só tem 2, e já tinha uma pessoa ali ocupando o seu assento. Eu olhei para ela e falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que quebrar o gelo, me aproximar dessa pessoa para criar uma oportunidade de eu anunciar o evangelho para ela. Então eu cheguei para ela e falei assim, ei, como vai? Olha, nós vamos ficar sentados um do lado do outro aqui, pelo menos por 10 horas. Então, deixa eu me apresentar para que você saiba que não sou um estranho. Aí falei quem eu era, meu nome, tudo, tá? E ali sentamos, ele era um brasileiro. E aí ele falou o nome dele, Carlos. E aí começamos a conversar. E eu perguntei, você está indo nos Estados Unidos a passeio? Você vai passear? Porque ele era brasileiro, né? Aí ele disse, não, eu moro na cidade de Seattle, que fica no norte, oeste dos Estados Unidos. E ele disse, eu trabalho lá, eu sou médico cientista e eu faço parte de um grupo de cientistas e nós estamos fazendo pesquisas sobre a cura de determinadas doenças através, né, de estudar o sangue. Aí eu falei, nossa, então o cara era top, assim, muito inteligente, ninguém é cientista, tá, sendo pouco inteligente. Aí de repente ele faz uma pergunta para mim e diz, e você, o que você faz? Bem, eu pensei na hora, rapidinho, se eu falar que eu sou pastor, pronto, acabou o assunto. Se eu falar que eu sou missionário, mesma coisa. Como que eu posso dar continuidade a esse assunto? Aí eu virei para ele e falei, eu sou professor. E eu também sou professor. Aí ele disse, que legal, o que você ensina? Eu falei, relacionamentos humanos. Ele, sério? Relacionamentos humanos? Eu trabalho com resolução de conflitos. Ele, puxa, que interessante, como é que é isso? E aí começamos a conversar, ele fazendo perguntas, quer dizer, eu peguei a atenção dele. E ele começando a fazer pergunta e de repente a gente estava falando sobre entrega de direitos, sobre perdão, e ele fazendo pergunta e eu estava explicando para ele, sem usar uma linguagem evangélica, uma linguagem gospel, né? Eu falei, olha, tem um princípio muito interessante que significa perder para ganhar. Todos os conflitos são problemas de relacionamento entre pessoas, mas tem como a gente evitar isso, porque os conflitos geram complicações e a gente perde a paz, perde a alegria. E ele, nossa, é mesmo. E aí, de repente, estávamos falando sobre perdão e eu dando os passos de como a gente pode perdoar. Ele parou, falou, espera um pouco. Levantou da cadeira, abriu o bagageiro em cima, tirou uma maleta, um bloco de anotação, uma caneta, sentou de novo e disse, começa tudo de novo, deixa eu anotar. E começou a anotar. De repente ele parou para mim e falou assim, eu tenho uma namorada, ela é uma médica, cirurgiã plástica, mora em São Paulo. A gente vive igual gato e cachorro, brigando o tempo todo. Será que você, quando voltar, pode passar lá em São Paulo e ter um tempo com ela? Olha só, o que ele estava sugerindo que eu fizesse. E de repente ele falou assim, olha, eu nasci num berço de ouro, uma família rica. Sempre tive tudo o que eu quis. Estudei nas melhores escolas. Fiz as faculdades que eu queria. Agora eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Mas a minha vida é uma droga. A minha vida é cheia de confusão. Isso tudo que você está falando diretamente ao meu coração. Ele se abriu. E a gente continuou a conversa por muito tempo. E depois trocamos e-mail. Naquela época ainda não estava
o Zap funcionando, não tinha esse negócio, trocamos e-mail e começamos a conversar. Eu dei continuidade a isso por vários meses. Por quê? Ele se interessou pelo assunto. Então, na nossa intenção de evangelizar, quando nós nos aproximamos de outra pessoa, a primeira coisa que nós precisamos entender é fazer com que aquela pessoa que até então está desinteressada se torne interessada na nossa conversa, naquilo que nós estamos ali nos propondo a compartilhar. Então, depois de interessado, aí tem um outro passo, que é convicção. Ela está realmente entendendo a mensagem. Depois de convicção, o outro passo é arrependido e com fé, ou seja, disposta a crer na mensagem do Evangelho. Jesus perdoa os pecados. Agora, isso é uma ação intencional, porém, nós não podemos apenas desenvolver esse estilo na nossa vida tendo essas intenções, porque depende de tempo e nem sempre eu terei esse tempo para fazer isso, né? Então, essa ação, essa dedicação, desenvolver um estilo de vida como pregar o Evangelho e compartilhar, precisa também abordar a nossa vida no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos nas compras, quando nós estamos nos nossos encontros casuais, nós precisamos ter essa ação de evangelizar. No trabalho, ou seja, aquelas pessoas que nós encontramos todos os dias, no mesmo horário, gastamos tempo com essas pessoas, nós temos que agir segundo Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Porque temos tempo para planejar, temos tempo para orar por aquela pessoa e podemos compartilhar o evangelho sem usar palavras. As palavras, como diz São Francisco de Assis, em todo tempo prega o evangelho. Se for necessário, use palavras. Então nós abrimos o nosso coração para servir aquela pessoa, para dar o nosso testemunho de vida transformada, de vida que não está mais presa às paixões do pecado. Nós temos uma vida diferente e esta vida diferente, ou seja, o relacionamento com Deus, a direção do Espírito Santo em nós, fazendo de nós pessoas que vão fazer diferença no ambiente onde nós estamos. Lembra que eu falei sobre o sal que provoca sede? Ao ponto das pessoas chegarem para nós e dizer, você tem alguma coisa diferente? O que é diferente na sua vida? A sua maneira, o seu comportamento aqui no trabalho, eu vejo que você é diferente de todas as pessoas. O que é que tem você? Aí está dando oportunidade para que você vá e compartilhe a fé com esta pessoa. Então, quando nós temos tempo para trabalhar, isso significa no nosso emprego, significa com os membros da nossa família, que você não vai perder a família, porque agora você é um cristão, os vizinhos da sua casa. Você tem tempo para esboçar uma ação. Você tem tempo de viver o evangelho, a transformação que se efetuou na sua vida. Isso é uma maneira poderosa de pregar o evangelho. E infelizmente, nós vemos no nosso país, nós agora temos aquilo que é chamado de cultura gospel, ou seja, tantas pessoas fazem parte de igrejas, de movimentos gospel, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo aumentando na sociedade divórcios, nós vemos o distrato com crianças, com os idosos, nós vemos tantas separações de família, nós vemos a corrupção crescendo, nós vemos a violência
crescendo na sociedade. Nós vemos, Senhor, nós vemos tantos problemas que são diretamente efeito do pecado, de uma vida que está totalmente separada de Deus. Isso mostra que o evangelho não tem penetrado nos corações, nas mentes, mudando o ser de fora, de dentro para fora. Nós vemos apenas uma aparência externa. É cristão, levantou a mão, ele aceitou Jesus, mas o Jesus que transforma, a verdade que nos liberta, não entrou no seu interior. Então não tem efeito. E isso, infelizmente, gera escândalo. Isso gera uma espécie de vacinação contra a verdade que liberta, contra o evangelho do reino de Deus. Porque as pessoas estão deixando de viver como sal e luz que a Bíblia nos ensina que devemos viver. Então, meus irmãos, evangelismo, para se tornar um estilo de vida, precisa começar com obediência. Eu vou obedecer aquilo que Jesus disse. Vai, conta para os seus aquilo que Deus fez na sua vida. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, casa ou a nossa região bem ali, né? Toda a Judéia, quer dizer, um pouquinho mais distante, Samaria, um pouquinho mais, e até os confins da terra. Nós vamos trabalhar nisso, dando sequência a essa nossa reflexão na semana que vem. Eu espero que você esteja sendo despertado para compartilhar a sua fé. Fazer como o gadareno fez. Ele recebeu a ordem de Jesus e ele saiu e não apenas se limitou aos seus, mas a toda a cidade. Fazer como a mulher samaritana fez. Ela deixou lá o seu cântaro, correu na cidade e ela desafiou, ela impactou aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra. Vinde e vede um homem que mexeu com o meu coração e o transformou. Este é o nosso desafio como cristãos. Deixar que outras pessoas sejam transformadas a partir da transformação que se operou na nossa vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você esteja colocando em prática isso que nós estamos compartilhando. Até a próxima semana e nós estaremos trazendo assim um desfecho sobre essa reflexão para depois darmos continuidade em outros assuntos que fazem parte dos ensinos do Mestre Jesus para nós, a igreja ou o seu povo. Paz seja contigo.